Olá, eu sou Guilherme Augusto e hoje serei o apresentador do Família Cast, um podcast sobre o direito de família e sucessões do IBDFAN Goiás. Está começando o Família Cast. Sente-se confortavelmente e fique por dentro dos temas mais importantes sobre o direito de família. Olá, IBDermanos, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos no nosso primeiro podcast. Hoje temos a honra de receber duas figuras importantíssimas no IBDFAN Seccional Goiás. É um prazer muito grande estar aqui. Eu sou presidente da comissão de eventos e estou aqui junto com a minha querida amiga Carol Paulino, na liderança desse podcast. Ela não pôde estar aqui conosco hoje, mas trouxemos a nossa querida Kelly de Castro, advogada e presidente da comissão de adoção. Olá a todos, um prazer estar aqui acompanhando meu colega Guilherme para apresentar a estreia do podcast, né? Família Cast. Muito obrigada pelo convite. Pois é, uma dupla infalível, né? Para começar, o nosso podcast hoje está com duas ilustres presenças, duas estrelas famosíssimas do IBDFAN Goiás, as que revolucionaram a história desse IBDFAN Goiás e que estão trazendo aqui para a gente o nosso 4º congresso, que estamos extremamente empolgados. Estou aqui com a canequinha patrocinada por uma delas. Inclusive, essa caneca foi motivo de muita discórdia, né? De muito interesse, muita gente querendo essa caneca. E eu queria apresentar a vocês a nossa presidente Sol e a nossa vice-presidente Analice Arruda, que são dois seres maravilhosos, esplendorosos, que até hoje não me demitiram. E eu estou aqui até hoje pela graça do Senhor e pretendo continuar. Sejam bem-vindas. Boa tarde a todas e todos. O Guilherme, assim, ele quebra todos os protocolos, né? Isso ajuda bastante. Eu sou a Sol, eu sou advogada especialista em direito de família, sou apaixonada pela causa e eu estou no IBDFAN, acho que os 25 anos do IBDFAN. Eu sou a 12ª inscrição do IBDFAN Goiás e estava aí em outras gestões, como diretora financeira, como nada, como cara crachá. Agora estou aqui na presidência com a ajuda de Deus e da Analice, que me carrega quase nas costas aqui. E é um prazer imenso estar aqui com o meu querido Guilherme. Realmente ele não foi ainda demitido, porque nem sei, é Deus que está no comando, né? Porque ele me dá motivo todo dia para a exoneração dele. Já ando com o ofício na bolsa aqui, mas qualquer hora sai. Mas a comissão dele é uma comissão extremamente importante para o IBDFAN. O IBDFAN que valoriza a arte. Na verdade, a comissão dele é Comissão de Direito de Família, Arte e Eventos. É uma comissão extremamente importante, porque ele é responsável por aglomerar, por realizar nossos encontros, nossos eventos, as nossas formações. Então, muito obrigado, Guilherme. Obrigado também a Analice por estar aqui. Já vou passar a palavra para ela se apresentar aqui. Bem, boa tarde a todos e todas. Então, meu nome é Analice Arruda Vinhal. Para mim é um prazer imenso estar aqui hoje com o Guilherme, com a Kelly, com a Sol, e para falar de um momento muito importante acho que de todas as gestões, se a gente pensar do IBDFAN, que é esse momento de trocar conhecimento, né, e de construir conhecimento, que é o que a gente está se propondo com esse 4º Congresso de Direito das Famílias e Sucessões. Então, muito obrigada pelo convite, muito feliz de estar aqui com vocês. Pois é, e Analice, você é um marco super importante dentro do IBDFAN Goiás. Eu acho que, talvez vocês me corrijam se eu estiver equivocado, mas eu acho que a sua representação ela é importante não só para o IBDFAN Goiás, mas também para o IBDFAN a nível nacional. Porque nós temos hoje uma diretoria extremamente diversificada, que não é composta só por advogados. Existe sempre aquele tabu, né, de que o IBDFAN é composto só por advogados. Em grande maioria, sim, principalmente aqui em Goiás, mas você agora, vindo como vice-presidente, sendo psicóloga, uma professora renomada aí na PUC, que inclusive tive a honra de tê-la como minha professora, isso é um marco muito importante para dentro do IBDFAN Goiás. Como é que você vê isso? Como é que você enxerga podemos dizer, essa transição dentro do IBDFAN Goiás e essa visibilidade que o IBDFAN está trazendo, Goiás, né, que o IBDFAN Goiás está trazendo por essa inovação, a começar da diretoria? Guilherme, eu acho que, primeiramente, a gente precisa parabenizar a idealizadora disso, que foi a Sol. A Sol, quando ela me convidou, né, ela falou, Ana, vamos. Eu falei, tá louca? Como assim, né? É um instituto de direito, apesar dele ser interdisciplinar, na minha forma de pensar, ele, majoritariamente, né, eu pensava como todo mundo, deveria ser somente os operadores do direito na gestão. E a Sol falou, não. A Sol falou, eu quero inovar, eu quero fazer diferente, e eu quero que você seja vice-presidente junto comigo nessa gestão. Então, aquilo para mim já foi uma quebra de paradigma, porque é uma responsabilidade muito grande, por ser psicóloga, pela missão que o IBDFAN tem, que um dos objetivos da missão do IBDFAN é compartilhar o conhecimento de forma interdisciplinar, é pensar o direito de família de maneira interdisciplinar, né, com outros profissionais. Então, eu senti uma responsabilidade muito grande quando a Sol
me disse isso, né? De levar esse conhecimento do direito de família e os atravessamentos que ele sofre da psicologia, do serviço social, das outras áreas, para dentro dos nossos diálogos, né? Então, foi, para mim, uma atitude assim revolucionária dela. E hoje eu sou uma grande defensora dessa ideia, porque eu acho que dessa forma a gente realmente está colocando em perspectiva essa missão interdisciplinar. E o que grande o polo IBDFAN se disso, propõe. e o grande polo disso é a diversidade de membros que nós temos hoje no IBDFAN. Sim. Nós temos o quê? Hoje nós temos médicos, psicólogos, fonoaudiólogos, assistentes sociais, pedagogos, Promotores, juízes. e todos os operadores do direito, promotores, defensores públicos, juízes. Temos uma juíza do trabalho Olha aí. como membro Que do rolê. E o IBDFAN que é Goiás muito hoje. interessante é porque nós não temos somente advogados familiaristas, né? Nós temos diversas áreas do direito compondo o IBDFAN. E eu gostei muito de uma expressão que você falou, Analice, que é construir conhecimento. Eu acho que é o mais interessante, o mais atrativo do IBDFAN hoje, que é construir conhecimento com todas essas multidisciplinas que a gente tem, né? Exatamente. E o que a Ana não sabe é que quando, lógico, antes de convidá-la, eu conversei com o presidente, né, o Rodrigo, e ele ficou assim, super entusiasmado, me chamou de corajosa e que eu ia fazer história, realmente eu ia ser um modelo e com certeza nessa próxima eleição já tem diretorias que pensam assim. É importante materializar o que o IBDFAN é. Ele é um instituto multidisciplinar. Por quê? Só no conceito? Então, realmente, eu quis trazer isso, eu estou muito feliz com a minha decisão. Hoje, em Goiás, nós temos, em média, 30% dos associados são psicólogos. Ao contrário assim, da OAB, por exemplo, que só advogado pode, né? Delegado não pode, juiz não pode, nenhuma outra carreira jurídica pode se inscrever na OAB. O IBDFAN acolhe todas as profissões. Nós temos lugar para tudo, porque família é tudo. Família é construção, família é trabalho, né? Como vai se fazer um inventário, por exemplo. Nós temos aí questões trabalhistas, né? De fundos, né? De fundo de garantia, fundos previdenciários, tributários. Então, assim, o direito de família, ele acolhe todas as disciplinas do direito. Eu acho que não tem nenhum, até o direito penal, por exemplo, né? Todos os direitos, direito da criança, direito do idoso, né? Hoje nós temos 31 comissões de direito de família. Principal, que eu acredito muito, que o que me atrai muito no IBDFAN é não só ter o espaço, mas é o espaço de fala para todos. Todos podem contribuir no IBDFAN. Todos nós somos muito ouvidos no IBDFAN na troca de ideias, até mesmo para criarmos. Hoje o IBDFAN, ele é uma referência, né? Até nos julgados dos grandes tribunais do nosso país. É né? grife. IBDFAN Essa é a grife. palavra. É uma grife. E o que é mais legal do IBDFAN, além de tudo isso que vocês me disseram também, é a troca que a gente consegue ter com todos os membros. É algo muito acessível. Tem muita gente de fora que às vezes pensa que é difícil entrar no IBDFAN, é difícil se entrosar, mas, gente, não, o IBDFAN ele é muito A aberto. experiência, né? Sua. É uma troca muito legal que a gente consegue ter com todos os membros nas reuniões, nos encontros, seja no WhatsApp. Enfim, é muito legal isso. E pelo menos comigo, foi muito importante e é um passo extremamente gigante na minha profissão, a chegada do IBDFAN na minha vida, porque eu comecei a ver o direito de família de outra forma. Entendeu? Hoje, principalmente a psicologia. Eu comecei a trazer a psicologia, eu estava até tendo um diálogo essa semana passada com a doutora Eliane Pérez, né, que ela teve uma palestra conosco na semana passada, sobre a viagem que a psicologia promoveu na minha vida. Eu falo que é uma viagem porque nos leva lá em Marte, faz a gente voltar, mas ao mesmo tempo nos traz uma reflexão muito grande sobre o que é humano, sobre o que é o comportamento humano, sobre o que faz o ser humano tomar determinadas atitudes até chegar naquela situação. E pelo menos comigo, como advogado, na prática, isso funciona de uma maneira muito, mas muito eficaz, que me faz ter mais cautela até na hora de atuar. Não, também, a minha prática me levou a isso, porque, assim, a semana passada mesmo, eu encaminhei um cliente meu para analista. Eu vi que não tinha condição, ele não tinha condições emocionais, 47 anos de casamento, encarar um divórcio. Então, assim, esse é um caso. Às vezes, caso de 2 anos, 3 anos também, tem que ter. E lembrando que o IBDFAN é um instituto científico, é para isso, é aprendizado, é formação. E também hoje nós estamos em todos os países da língua portuguesa, né? Nós já temos em Portugal e em alguns países da África. Então, assim, é informação para todas e todos. Então, dando continuidade ao nosso Família Cast, Analice, uma curiosidade. Já que você hoje é a nossa vice-presidente, nós estamos muito, muito bem representados por você e pela Sol. Como foi o seu namoro com o IBDFAN, para você vir se associar? Nossa, essa história, assim, ela faz parte de um momento muito importante na minha vida e um momento afetivo muito importante. Eu sou casada com um advogado e meu marido, o Mor, né? Todo mundo conhece ele mais por Mor do que por Tennyson Vinhal, que é o nome dele. E eu, por ser terapeuta de casal, sempre recorri a ele. Às vezes eu estava atendendo algum casal que trazia algumas demandas que eram atravessadas pelo conhecimento jurídico que eu não tinha.
E aí eu chegava em casa, amor, eu tô com uma situação assim, o que você acha? Me explica o que esse regime de bens, que maneira que se impacta. Aí um dia ele falou assim pra mim, Ana, eu não tenho condição de ficar te dando ajuda desse jeito, não. Por que você não vai fazer uma especialização em direito das famílias? E ele falou assim, eu acho que você devia entrar para o IBDFAM, porque o tênis, vocês viram a Sol falando, né? Ela é a 12ª inscrição, o tênis é a 3ª de Goiás. Então ele já estava no IBDFAM há muito tempo, ele falava do IBDFAM para mim, mas eu não entendia o que era, né? Um parênteses, né? Tênis, humor, ele não é familiarista, ele é tributarista, Mas ele né? é familiarista também, ele é as duas também, coisas. e hoje ele atua muito mais no tributário, Muito né? mais. Inclusive, estou, assim, ansiosa pela palestra dele, tá? Exatamente. E aí ele falou isso, né? E como ele sabe que eu gosto mais de estudar, ele me provocou, né? Chegou. Aí ele falou assim, não, antes de você ir fazer uma especialização, por que você não vai ter um curso de uma semana, uma breve introdução ao direito, no Instituto aqui em Goiânia, que vai ser ministrado pela doutora Maria Luísa Pova, que é a presidente do IBDFAM. Por que você não faz esse curso? Aí eu falei, uai, vou lá, né? E aí, conheci Maria Luísa Pova, aí quem que não gosta, né, dela dando aula? Maravilhosa. E aí, na hora que ela falou, e ela, ó, eu tô montando uma pós-graduação de Direito de Família, eu, pá, matriculei, e foi lá que eu conheci a Sol. A minha amizade com a Sol começou nesse curso de especialização em Direito das Famílias, e que foi um curso maravilhoso, porque eu tive a oportunidade de ser aluno de Rodrigo da Cunha Pereira, de professor Zeno Veloso, de Giselda Ironaca, de Rolf Madaleno, Conrado Paulino da Spoiler! Rosa. Só grandes nomes que vão estar no nosso congresso. Né? Aí, como que Agora não a gente fala apaixona, disso. né? E aí, dentro do curso, um belo dia, a doutora Maria Luísa fez 2 convites. Ela falou assim, Analice, eu queria te fazer 2 propostas. Primeiro, eu queria que você fosse perita, lá na 2ª vara, onde ela estava juíza na época, e eu queria que você entrasse para o IBDFAM. A gente gosta muito das ideias. Era eu e mais 2 colegas que fazíamos o curso, mais 2 psicólogas. Eram 3 psicólogas do meio de 40 operadores do direito. E aí nós, então vamos entrar, né? E aí cheguei em casa, amor, não sei o quê, a doutora Maria Luísa falou para entrar no IBDFAM. Ele falou assim, santo de casa não faz milagre, né? Porque eu já tinha falado para você. E aí, por causa dos 2, eu falo, os 2 são os meus padrinhos dentro do IBDFAM. Porque foi o Tennyson e depois a doutora Maria Luísa. Essa história ainda tem mais detalhes, que eu vou contar depois, em um outro momento. Mas foi muito significativo, porque foi por 2 pessoas que eu tenho um afeto muito grande, né? E que me levaram, então, que me trouxeram para dentro do IBDFAM. Por isso que ele é tão importante para mim. Por isso que a história dele, para mim, tem um peso significativo, porque foi como entrou na minha vida, através da história. E você, Sol, como é que foi a sua entrada aí no IBDFAM? Então, desde que eu entrei na faculdade, eu já trabalhava no escritório de advocacia. E lá era mais na área trabalhista, não tinha muito direito de família. E eu comecei a estudar, e já no início da faculdade, quando eu tive a disciplina, né, Direito de Família, eu me apaixonei. E também através de um curso, ainda nas Mega, a doutora Maria Luísa tinha uns cursos lá, assim, de 3 meses, 4 meses. Eu comecei a fazer aqueles cursos. E com esses cursos que ela foi convidada para coordenar o primeiro curso de especialização em Direito de Família de Goiânia, que foi no IPOG, na época. Então, de lá para cá, eu casei com Direito de Família e também já fiz o mestrado lá na Unialfa. E eu atuo quase exclusivamente com família e sucessões. Show demais. A gente estava até conversando aqui antes de começar com a analista. Eu falei, gente, vocês sabem relatar pra gente quando é que começou o IBDFAM em Goiás, quem foram os presidentes, quais foram os momentos mais marcantes aí do IBDFAM nessa longa jornada? O IBDFAM Goiás ele começou exatamente em 1997, no mesmo ano que o IBDFAM Nacional. Isso foi um grande desafio do Dr. Rodrigo e da doutora Maria Berenice, que eles já conseguiram de cara, quando eles começaram com o IBDFAM, fazer as seccionais em todos os estados e no Distrito Federal. E aí nós tivemos aqui, em 1997, a primeira presidente, que foi uma advogada. Eu não tenho muitas informações sobre ela hoje, mas foi a doutora Maria Celina Martins da Fonseca, que a gestão dela foi de 1997 a 1999. Depois dela, Maria Cleusa Lacerda Rodrigues, que foi de 1999 a 2001. A partir daí veio o doutor Onildo Alves da Silva. Depois do doutor Onildo, o doutor Miguel Cansado, ao mesmo tempo que ele era diretor da ESA, da Escola Superior de Advocacia, foi quando o doutor Miguel Cansado assumiu também o IBDFAM. Depois do doutor Miguel, nós tivemos a doutora Maria Luísa Pova, depois a doutora Maria Luísa Pova Marlene, e agora a Sol. Solzinho, Então, era sol que não saltava. Né? Muito legal. E teve algum momento marcante na vida de vocês, durante toda essa trajetória do IBDFAM, que vocês falam assim, nossa, isso vale a pena a gente relembrar? Olha, acho que desde o início, desde que eu entrei, o curso, como a Ana falou, a gente fez o mesmo curso de pós-graduação, especialização. Os professores realmente marcaram. Cada congresso que a gente vai, a gente renova, né, as nossas forças, nossas alegrias, porque os congressos,
congresso é muito importante, porque o que acontece? A gente pega, assim, resumido, sintetizado, assunto super importante. Então, assim, eu super recomendo a todos que vá a congresso, né? Qual seja a sua especialidade, porque ali vocês vão estar com os melhores, tem a oportunidade de pegar um conteúdo sintetizado. Eu falo assim que eu fui aluna da doutora Maria Luísa Pobre, é uma palestrante, é um professor que consegue sintetizar. Isso é muito importante. E todos os outros aí, Zeno, Giselda, nessa Rolf, Conrado, né, Mícone. Então, essa é uma maneira, hoje, quando a gente vive contra o tempo, é uma maneira de um aprendizado rápido. Né? Pelo menos você tem ideia, né, do que você precisa, porque o IBDFAN, todos os dias, solta decisões, tudo que tem de novo no direito de família. É muito mutável, IBDFAN né? então, assim, você está lá, você está atualizado, porque é muito dinâmico. Né? Como a sociedade é dinâmica, né, como as famílias são dinâmicas, o direito de família também é dinâmico. Mas, assim, o importante é que o IBDFAN, ele realmente está muito atento e buscando acompanhar essas mudanças. A gente não tem como chegar junto, vamos falar assim, na mesma hora, mas sempre está tentando ser o mais pontual possível para poder resolver, solucionar, buscar as melhores soluções, né? Trazer as melhores soluções no mundo jurídico para as famílias, né? Escutando vocês, refletindo aqui na pergunta do Guilherme, o momento mais marcante para mim, acho que da minha entrada no IBDFAN, foi num congresso que eu estava, e aí a Sol falou da importância da gente participar de congresso. Eu estava no congresso do Mato Grosso, lá em Cuiabá, e foi a primeira vez que eu vi na época, advogado Edson Fachin, hoje ministro do Supremo Tribunal Federal. Quando ele abre a palestra dele, ele fala de Edgar Morin, que é o pai do pensamento complexo, e que foi um dos grandes nomes que eu estudei a minha vida inteira na psicologia, na minha formação. E eu e as meninas, eu estava lá de novo, né, nós três psicólogos no meio daquele mundo de gente do direito. No meio da palestra, eu soltei um grito: não acredito! Edgar Morin! Todo mundo no evento olhou para essa louca que gritou no meio do teatro. Mas eu fiquei tão emocionada, e foi aí que eu vi, realmente, foi que eu entendi a interdisciplinaridade proposta pelo IBDFAN, quando eu vi o ministro Edson Fachin falar pela primeira vez. E eu não me esqueço desse dia, assim, ali eu acho que sedimentou e consolidou a minha paixão pelo IBDFAN, o meu afeto pelo Instituto. Porque eu vivenciei a interdisciplinaridade proposta como missão do IBDFAN. Que para mim o mais impactante na minha vida no IBDFAN, não só os estágios de conhecimento que a gente vivencia, mas é os congressos. Gente, o congresso de BH de 2023, para mim foi um divisor de águas, que eu falei assim, meu Deus, que loucura, aquele rolê lá com aquele tanto de gente, sei lá, umas 2.000 pessoas que tinham naquele congresso. Por aí. Todo mundo falando a mesma língua, todo mundo vibrando na mesma energia, e teve uma palestra, inclusive. Luciana Brasileiro. A Luciana Brasileiro, meu Deus! E ela me fez refletir tanto sobre o papel das mulheres sobre aquela palestra dela e também sobre como a sociedade tem tratado isso, né, no âmbito familiar, no âmbito social, no âmbito feminino. E trazendo essa discussão, eu queria questionar vocês. Qual que tem sido a maior dificuldade social enfrentada pelo IBDFAN e qual que é a função do IBDFAN nesse aspecto social, no atual cenário que nós estamos vivendo, nesse quesito de transformação social, político, enfim? Por exemplo, tem vários projetos, depende de cada estado. Eu tenho visto aí ação social em casas, né, da pessoa idosa, em casa de criança. Aqui em Goiás, nós temos o IBDFAN nas escolas, que é um projeto assim, fantástico. Esse ano já teve. Né? Quando o IBDFAN, os formadores do IBDFAN vão à escola e leva algum tempo. Né? Hoje, dentro da escola, a gente tem muito, né? De diversidade, de inclusão. E lá é um lugar de formação, né? Bullying e tal. Então, assim, é um projeto super importante. E o IBDFAN participa, né, como obscuro em alguns processos no STF, né, do idoso. Agora, recentemente, participou de uma sobre, acho que criança também, sobre a mulher. Então, o IBDFAN está sempre à frente do tempo, é super respeitado no STF. Né? Agora também, com esse projeto de mudança do Código Civil, processo civil, o IBDFAN participou de todas as comissões, né? Então, assim, o IBDFAN é um formador de opinião. Inclusive, eu ia até questionar vocês da importância do IBDFAN para o cenário jurídico. Sim. Essa semana passada, se eu não me engano, nós tivemos aí o enunciado do IBDFAN que foi mencionado dentro de uma decisão do STJ, salvo me engano, do STF. Então, o IBDFAN ele cumpre esse papel hoje com muita força. Sim, de é a grife que nós estávamos conversando, né? Eu sou do IBDFAN, que chique, né, Annalise? Você imagina, né? Que um dos ministros do Supremo era do IBDFAN. Não, eu falo mais. No Congresso de 2013, que foi o terceiro Congresso do IBDFAN Goiás, que foi presidido pela doutora Maria Luísa Pobre, o Fachin veio. Eu lembro. Ele foi palestrante. Então, imagine assim, o grau, já naquela época,
É a doutora, segunda vez que eu ouvi. Então. Maravilhoso. Então, assim, aí é que a gente começa a ver de onde vem essas grandes cabeças que construíram o IBDFAN e agregam as pessoas, né? Porque não só compartilham conhecimento, mas compartilham afeto, como você bem descreveu lá no Congresso, né, Nacional. Então, o IBDFAN para mim é essa mistura toda, é conhecimento com afeto. Igual vó, que ensina e dá amor, o IBDFAN para mim é igualzinho. é como diz a canção que a Luciana falou lá, né? A gente não pode mudar o mundo, mas a gente balança, balança, balança. Exato. E pegando o gancho do Guilherme aqui, desafios. Os maiores desafios que hoje, até mesmo como presidente e vice-presidente, vocês veem estando à frente do IBDFAN Goiás. E até pelo cenário nacional também. Enquanto gestora, a gente não agrada todo mundo, né? Então, a gestão é um desafio, né? Exatamente. E o IBDFAN, ele é um instituto muito inclusivo. Então, às vezes, a velha guarda, quando ela não se aprimora, né? Quando ela não vê o mundo, as mudanças do mundo, às vezes vê o IBDFAN com os olhos, né? Porque o IBDFAN é inclusivo. Então, isso às vezes, se não é vanguarda, porque hoje é necessário ser vanguarda. Não é diferencial. Ou você acompanha a sociedade, você acompanha as lutas, né? Você acompanha as mudanças, ou não. E a própria inclusão da Annalise como vice-presidente também tem resistência. Assim, né? Porque assim, o direito é muito vaidoso, os advogados são muito vaidosos. Eu sou uma advogada e eu reconheço assim, em alguns colegas essa vaidade. Né? E eu espero que a minha coragem e o meu reconhecimento de um direito multidisciplinar faça escola no IBDFAN. Eu espero que esse ano, nas eleições, tenha mais psicólogo nas diretorias ou como vice, porque esse foi um grande desafio. E o diferencial é o seguinte, como os psicólogos abraçam a causa, porque assim, era até pouco tempo, não sei se a Ana vai concordar com isso ou não, a psicologia jurídica era para poucos, e hoje é para quem quer estudar. Por exemplo, o livro desse ano, a Ana vai falar dele, editado pelo IBDFAN, tem artigo da Annalise, então assim, é a cara do IBDFAN. Então assim, o meu papel é assim, trazer juízes, por exemplo, delegados, promotores, defensoria pública, é super parceiro nosso, gente. E aí a sociedade precisa disso. Então o desafio está aí, essa abertura já é um desafio. Eu compartilho da forma de pensar da Sol. Eu acho que o desafio é mostrar para a sociedade que nós somos interdisciplinares, que o IBDFAN ele é um instituto que ele tem uma temática principal, que é o direito das famílias e o direito das sucessões. Essas são as duas temáticas principais, mas ele é atravessado por outras temáticas, né? São as intersecções que atravessam o direito de família e o direito das sucessões. Então, e é uma coisa que a SOL defende muito, assim, que é a gente levar essa informação para as pessoas, que o IBDFAN é um instituto de construção de conhecimento entre várias vozes. Então, a gente fala aqui de um discurso polivocal, né? Então, é a psicologia, é o direito, é a medicina, é a pedagogia. Né? A gente precisa dessas outras ciências, dessas outras disciplinas, para ajudar a pensar em formas de melhorar a qualidade de vida das pessoas que a gente se preocupa das relações. Eu queria, inclusive, aproveitar que a gente estava falando dessa evolução do IBDFAN na sociedade, também queria puxar um pouquinho de saco, para não ser demitido, né? Mas também falar, eu acho que vocês vão concordar comigo, da evolução da Solzinha no IBDFAN. Porque ela estava aqui conversando e eu percebi o quanto a Sol ela evoluiu, não foi, Annalise? Você já foi reparar isso? A Sol, eu não sei se ela percebe isso, mas ela fez uma mudança paradigmática na vida dela, na maneira dela atuar, na maneira dela se posicionar, e ela saiu do esconderijo. E Sim. ela mostrou a que veio, continua mostrando a que veio, e é ela que está dando esse tom. O Sol nasceu. Exatamente. O que eu acho mais Isso é legal, maravilhoso. eu entrei na gestão da Marlene, da doutora Marlene, e a Sol, se eu não me engano, ela era Tesoureira. E a Sol, ela desempenhava o papel geral ali dentro do IBDFAN, né? Desde estagiária, De tudo. até de tudo. Até pra me dar cascudo ela dava. Só que até o cascudo dela era mais sutil. Hoje ela bate um pouco mais forte, entendeu? Hoje ela... Mas uma coisa que eu percebi da Sol é que ela sabe dizer o não hoje de forma muito mais eficiente, de forma muito mais objetiva, mas que não é um não duro, é um não de liderança, e o IBDFAN exige isso. Então, parabéns. Obrigada, Por meu isso. querido. Eu Ele sou vai ca- ser mantido, viu, gente? Eu acho que- Guilherme, Ele tá pelo menos mantido. mais um ano você está no É, cargo. ele tá Né? mantido no cargo. E eu acho muito legal também a Annalise como essa base de apoio que ela tem sido a cada dia que passa, não só para a Sol, mas para o IBDFAN em geral, porque a gente pode muito contar com vocês duas. Isso que é o mais legal do IBDFAN, que todo mundo que procura sempre acha uma resposta, sempre encontra vocês duas, em qualquer âmbito. Né? Então as duas são super acessíveis, eu até recomendo pra galera aí que quer participar e que às vezes tá com vergonha de abordá-las. São extremamente acessíveis, extremamente parceiras. Eu acho que essa parceria fundiu muito, mas muito bem, que fez o IBDFAN estar chegando onde é que ele tá hoje. Ô, Guilherme, eu agradeço, assim, e reconheço, assim, que a Annalise tem me ajudado muito, e realmente a gente
ou é por amor ou pela dor, né? Eu acho que eu cresci por dois motivos. Mas não é assim, eu tenho construído uma equipe, sabe? E quando eu preciso também, não é só quando vocês precisam da gente. Eu pedi o socorro, Kelly, socorre aqui com isso, ela no congresso, na hora, você também, deixa responsabilidades para o senhor. Inclusive, viu, gente, a confraternização está por conta do Guilherme, Exatamente. no nosso congresso. Já pode mandar cortar essa parte, Carol? Mas deixa eu fazer meu momento puxa-saco aqui também. Eu não Vai. sei se eu tô com o ofício pronto em mãos para ser demitida, não, mas puxando o gancho da fala passada de vocês, o IBDFAN, ele traz essa liberdade e acho até que estimula ao diálogo. E acredito que vocês duas facilitam muito isso para nós. Não porque nós estamos hoje, além de associados ao IBDFAN, mas também como presidentes de comissão, mas vocês facilitam muito essa parte de dialogar com vocês, de chegar. Acessibilidade. Tanto que eu brinquei com a Analice hoje, quando nós chegamos aqui. Sempre que eu falo para os meus amigos, olha, a Analice vai estar lá nesse evento. Não, então vai ser muito bom. Eu falei, gente, pode chegar a conversar, porque ela é muito acessível. E é isso. O direito, ele tem um pouco ainda de rigidez com muitas coisas. A psicologia ajuda a gente a quebrar isso. Isso é muito bom. De ter mais liberdade com o diálogo. O direito, ele ainda com as... Vamos falar assim, com as tradições deles, né, Sol? Ele ainda com as vaidades, ele ainda mantém a gente num lugar ali de vaidade, de rigidez. E a psicologia ajuda muito a gente. E eu acredito, Analice, que você, hoje, como a psicóloga aqui no meio de 3 advogados, tem um papel muito importante com isso. Kelly, eu assim, logo que a gente assumiu, eu e a Sol, que a gente tomou posse, eu tinha comigo um primeiro desafio, que era uma tarefa que vinha da minha formação, que era tirar o termo debate para mudar o termo para diálogo. E hoje, quando eu escuto a Sol, vocês, todo mundo falando de diálogo e não falam mais em debate, você não sabe a alegria que eu fico. Porque quando a gente fala em debate, a gente está falando de uma opinião sobre a outra. Dizendo, olha, eu tenho uma verdade e a sua verdade não interessa. Né? E o direito, mesmo a gente pensando no direito a partir da teoria tridimensional lá do professor Miguel Reale, fato valorado pela norma, a gente vai pensar em vários fatos. São várias percepções de realidade. Então, o que a gente tem que promover nesses encontros, no podcast, nos congressos, nos webinários, seja lá nas lives, seja onde for, é um espaço de diálogo. Por quê? Porque isso é construído para favorecer que todas as opiniões, por mais divergentes que sejam, elas têm o seu lugar e o seu espaço de fala. Então, só de ter essas pequenas mudanças, quando foi para a gente pensar no nome, né, Sol, do Congresso, na tema do Congresso, e eu insistindo no diálogo, né, e a Sol, tá bom, Ana, tá bom, vamos colocar. Por quê? Porque para mudar a cara do direito, o direito, ele não precisa se valer de debates. Ele pode se valer do diálogo, que tem a mesma, e talvez até um lugar de força ainda maior, que é essa promoção da conversa. Então, hoje eu vejo, por exemplo, o nosso congresso como uma grande comunidade de aprendizagem. É onde todos sentam para conversar sobre pontos de vista diferentes, sobre temas ligados à família e sucessões. Então, olha que lindo. Isso, para mim, já foi uma grande conquista, né? Porque é uma mudança de cultura. Porque as formações dos cursos de direito, na sua grande maioria, não posso generalizar, mas pelo menos os que eu conheço, formam vocês para serem adversários. Exato. E vocês não são. São pessoas que defendem pontos de vista de outras pessoas. E defender ponto de vista não significa que um é verdade e o outro é mentira. As duas são verdades, mas às vezes uma verdade pode convencer mais do que a outra. E tá tudo certo. Então, essa abertura, para mim, é outro paradigma que eu acho que a Sol vem, com essa inovação dela, vem ajudando a quebrar, é levar vocês para o diálogo e não mais para o debate. E é justamente sobre isso que eu quero falar, porque eu tô ansioso. Eu tô ansioso para falar sobre o Congresso por diversas coisas. Primeiro, pela curiosidade que a mim adentra, mas também para poder saber o que a gente pode esperar desse Congresso, qual que tá sendo a pressão, o nível de pressão sobre vocês, porque, gente, foram quantos anos, né, a gente sem Congresso? 10? O último foi em 2013. 12 anos. 12 anos, gente, 12 anos. Também, o tema do Congresso, a Annalise já disse pra gente, que pra mim é excepcional, principalmente pro um Congresso goiano, que a gente tá querendo ou não no Estado conservador, e isso traz uma abertura muito grande desses operadores do direito de família, do modo geral, não só no direito, mas da psicologia. Enfim, eu acho que o que esse Congresso vai entregar para essas pessoas. E outra, eu quero a opinião de vocês sobre o que esse Congresso vai entregar para quem já vai em muitos congressos, para quem já tem o hábito de ir como vocês, e também para quem vai ser a primeira vez. Porque, gente, o que tem de gente nova nesse Congresso, o que tem de pessoas que acabaram de formar e estão indo, tem muita galera também dentro da faculdade que vai para esse Congresso. O que esperar? Eu quero que vocês me contem aí como é que tá esse rolê, como é que tá a saúde mental, né? Nessas pressões, nessas vésperas. Salve, Sobreviver. salve o cannabis, né? E mais algumas
algumas substâncias que mantêm o nosso humor, a nossa Rivotril. sanidade. Eu tô no cannabis por enquanto. Então, o desafio imenso, né? 12 anos. E ontem mesmo nós almoçávamos junto e eu falava para Ana, quando a gente fala de grife, é mesmo. Porque 12 anos sem congresso, nós não temos uma sede do IBDFAN aqui, né? Ainda, né? Então, assim, é a nossa credibilidade, né? A credibilidade de cada um, não só da presidente, da vice-presidente, mas do nome IBDFAN, e para a gente buscar patrocínio, porque o que foi cobrado de inscrição é simbólico. O kit, né, o coffee break, tudo, nada disso, o valor da inscrição paga. Então, a gente buscou patrocinadores, que vai poder falar depois o nome de alguns aqui, de todos. Claro, claro. Então, esses patrocinadores, eles acreditaram na gente. Né? Então, assim, pelo nome IBDFAN, pela história do IBDFAN. Né? É igual, ainda há pouco eu ouvi aqui, o que é o IBDFAN? A gente chegava, assim, a gente vai fazer um congresso do direito e tal, o IBDFAN, o que é o IBDFAN? E a gente sai de lá com dinheiro no bolso, porque a gente consegue passar essa credibilidade. Então, esse foi o primeiro desafio, né? E a gente realmente ficamos lisonjeados com a credibilidade. Né? E aí tá o desafio, assim, de montar um congresso, né? Que é 2 dias, né? Um dia à noite e um outro dia durante o dia. Ele é mais ou menos 4 meses para a gente montar esse Vocês estão congresso. nessa desde o ano passado. Nós estamos nessa desde dezembro, a gente fez um CNPJ, eu, Ana, Maridele, mais algumas pessoas, porque a gente passou o Natal, Ano Novo, tudo pensando nesse congresso, né? Carnaval, tudo, né? Pensando nesse congresso. Mas, assim, enfim, mas a gente está muito feliz, porque, assim, foi muito bem aceito, né? E como você diz, isso vai trazer muito, vai trazer muito. A gente vai mostrar a cara do IBDFAN, a nova cara do IBDFAN. E então vai ter, né, estudantes lá, até porque na PUC a gente escolheu um lugar que seja, né, da educação, né, que seja. E aí a Ana, como é coordenadora lá, né, tem vários acessos lá, e isso foi muito bom. Né? E a academia está toda com a gente. Né? E também o Ministério Público, a Defensoria, a gente tem apoio também do tribunal, né? Temos vários associados que são do tribunal. Então, a gente está muito feliz e pode-se esperar loucuras nesse congresso. Tô arrepiando aqui já. Ó. Ana, posso contar algumas coisas ou não? Lógico. Agora já pode? Aquelas também? Eu acho que pode. Vamos dar um spoiler. 48 horas. Quer matar a fofoqueira sem a fofoca, não. 48 horas do congresso, nós podemos falar que nós vamos ter muitas coisas, né? Então, temos palestrantes maravilhosos. Tá lá no site, não deixe de assistir. Gente, palestras importantes, assim, eu nem consigo listar quantas. Eu vou falar de uma do primeiro dia, que é sobre o protocolo de gênero. Um exemplo só. A Ivana Farinha, que é goiana, ela fez parte da construção da cartilha de protocolo de gênero. Então, gente, a capacidade que essa mulher tem de sintetizar esse assunto, então, assim, não perca, porque é a grande fatia do momento, é protocolo de gênero. Então, assim, isso, por exemplo, temos Conrado Paulino falando sobre contemporaneidade, nós temos a ministra, temos Maria Luísa Póvoa, que tem um assunto novíssimo, né, falando sobre saúde. Tem muita coisa. E, por fim, né, nós temos a ministra, pode falar da inteligência artificial? Vamos ter uma apresentação em inteligência artificial e metaverso, porque não posso falar muito, não, gente, mas tem surpresa. Vocês vão viajar com ótimos palestrantes, ótimos assuntos, o que tem de melhor, de novo, vai estar no nosso congresso. Vou deixar a Ana contar o restante agora. O desenho que a gente se propôs a fazer aqui é exatamente de trazer essa polivocalidade, né? Essas vozes diferentes. Então, nós vamos ter, como a Sol falou, nós vamos ter uma mesa sobre saúde, que a gente vai ter uma advogada falando, uma médica falando, e a coordenadora da saúde mental do Médicos Sem Fronteiras no Brasil, que é a doutora Ionara Moura Rabelo. Se vocês quiserem assistir, tem a entrevista dela com o Pedro Bial, maravilhosa, onde ela conta a realidade dela das missões que ela já fez. Você quer Globo, gente, né? esse congresso. No Brasil inteiro. Além disso, nós vamos trazer a superintendente regional da Polícia Federal aqui em Goiás, doutora Marcela, que vai falar de evasão de divisas. Então, é um congresso que tudo aquilo que a gente conseguiu sintetizar em uma noite e um dia inteiro, com vozes diferentes, é o que a gente está se propondo a trazer para as pessoas. Então, vai ser novidade, Guilherme, até para a gente que é antigo no direito de família e sucessões, porque são temas que eu ainda, por exemplo, não vi. A própria palestra mesmo, que a Sol estava falando da doutora Maria Luísa, é um tema inovador. Né? E vamos ter outros temas inovadores dentro desse congresso. Então, é um momento, realmente, é uma comunidade de aprendizagem que se reúne para trocar e construir junto um conhecimento que a gente consiga aplicar.
realmente na sociedade. E aí que entra o conceito da transdisciplinaridade dentro desse congresso. Porque quando a gente pensa a interdisciplinaridade é o encontro de vozes, mas existe uma coordenação sobre aquele tema. Na transdisciplinaridade, não. As pessoas estão totalmente no mesmo nível. Então, é uma construção mesmo conjunta de informações para que a gente consiga criar possibilidades de soluções para a vida cotidiana das pessoas. Então, precisa de todas essas vozes para você pensar em soluções que sejam possíveis, e não que sejam megalomaníacas, né? Mas que sejam possíveis mesmo dentro da realidade. Então, eu acho que é isso que a gente se propôs, né, Sol? A fazer com esse desenho, com esse formato. Por isso que ele é um formato dinâmico também. Ele, né, todos os painéis vão ter 3 palestrantes falando, cada um trazendo a sua voz ali de forma diferente. Então, você vai ter um dinamismo de falas, de conhecimento, de conteúdo, que eu acho que vai mexer com todo mundo. Não só quem está começando, os estudantes, mas como quem está na prática aí já. Vamos falar de inseminação, né, de casais homoafetivos. A palestra da doutora Maria Luísa é inédita. Exatamente. Inclusive, eu queria até questionar para vocês. Qual que está sendo aí o nível de expectativa das duas, como presidente e vice-presidente para esse congresso depois de 12 anos? Vocês estão sentindo peso? Porque, gente, isso é um peso, né? Depois de 12 anos e mais de 4 meses de trabalho árduo, né, para montar. Porque um congresso não é ali, vamos fazer um congresso e ainda aparece. E ainda são 48 horas viradas, né, praticamente. Eu tava conversando com a Annalise ali antes da gente começar, a quantidade de coisa que ela ainda tem para fazer. Eu sei que o surto é extremamente coletivo, que a gente agora tá começando a sentir essa frequência aí que vocês estão. Eu acho que vocês vão sentir falta, não vão? Depois do congresso? Falou aí. Vocês vão entrar numa... Vai dar o banzo, né? Vai dar uma tristeza. A gente tá muito assim, igual você falou, 48 horas, né? Nós estamos em êxtase. Estamos meio que ligados mesmo, dormindo à base de cannabis. Olha, a gente se fala, eu e a Sol, todos os dias, no mínimo, umas 50 vezes. Assim. Se juntar aí, dá acho que umas... Você brincar, você fala mais com a Sol do que com o humor, quase. Totalmente. A gente tá quase virando trisal já. Exatamente. Nesse último mês e meio, 2 mês e meio, 2, eu acho que eu falei mais com a Sol do que com qualquer outra pessoa. Eu mudei tudo, até meu horário de dormir. Gente, e como que deu certo essa parceria, esse rolê de vocês, né? Mas, Guilherme, sabe por quê? Quando eu conheci a Sol, foi um afeto e uma admiração à primeira vista. A Sol era uma pessoa que ela entrava caladinha no curso, mas todo mundo sabia que ela estava lá. E assim, sempre muito correta, sempre muito honesta, sincera. Então, foi uma amizade que se construiu na confiança. Então, hoje, assim, a nossa parceria, ela se baseia no respeito e na confiança que uma tem na outra, né? Não existe disputa entre nós duas. Existe parceria. Eu sei qual é o meu lugar, a Sol sabe qual é o dela, uma não bate na outra, e a gente se respeita. Apanhar, né? Então, assim, a gente se respeita. E eu sinto a confiança da Sol na minha pessoa. Não é só a maneira como ela fala, ela faz, ela age como uma pessoa que confia na minha capacidade, na minha amizade, na minha sinceridade com ela. Então, eu acho que isso é fundamental. Parceria sem cumplicidade, sem intimidade, sem confiança, não funciona. Relacionamento nenhum funciona sem esses ingredientes. E não seria diferente nesse ambiente que a gente está agora de gestão. Então, a nossa amizade veio antes, a confiança veio antes da gestão. Você dá prova todos os dias que eu posso confiar. E realmente essa falta de vaidade que eu tenho e a confiança que eu tenho em você é primordial para dar certo. Sim. Tem dado certo. Eu acho que a gente tem feito revolucionado e tem balançado, né? E é isso. Eu acho que esse congresso, inclusive, vai ser mais uma das grandes viradas de chave. Acho que vale a pena, pessoal. E quem não fez as inscrições ainda, até amanhã pode ser feito, tá? É estudante. Poucas vagas ainda, né? Poucas vagas, tem algumas vagas poucas de estudante. Mesmo. Poucas mesmo, a gente tá até preocupado. E a recomendação, pessoal, que chegue cedo, né, para credenciamento, para achar um lugar legal, né, pro congresso. Quem quiser tirar foto comigo também tem que chegar mais cedo. Esse é o lado que ele pode. O meu lado é o esquerdo. Eu vou dar aqui um recado. Nós vamos começar pontualmente às 18 horas. Nós temos, né, primeiro uma participação cultural, vocês não podem perder. E em respeito às pessoas, né, que vêm de fora, pessoa que tem que voltar ainda, que vem palestrar, voltar ainda na quinta, ou para São Paulo, ou para Belo Horizonte. Então, nós vamos começar na hora. Poucas vagas, estudantes só de graduação. E a partir de amanhã, a inscrição vai ser feita só por Pix ou cartão, por conta do tempo, né?
Na verdade, a gente abriu agora as últimas vagas, estava até fechado, passou o final de semana fechado, mas abrimos mais algumas aí. E eu espero vocês lá, e vocês não vão se arrepender. Agora eu quero um rolê aqui, eu quero saber como é que foi esse negócio. A gente tem vários nomes fortes aí pra esse congresso, mas eu queria saber como é que foi essa chegada até a Carminha, né? A maravilhosa ali, que eu acho que é um dos grandes e fortes nomes mais esperados do nosso congresso. E foi fácil essa recepção? O que é Você que sabe estão... aquela história que quem não tem sorte no amor tem em outro lugar? Sou eu. Então, Tadinha eu da não tenho minha sorte no amiga. amor, né? O Mas próximo aí- podcast é sobre isso, tá? Sobre então, o azar do eu amor só da mandei Sol, um tadinha. e-mail, né? E conseguimos, porque é um ambiente acadêmico, né? Ela faz questão de estar nessas formações. E foi isso mesmo, foi um convite, a gente mandou a proposta para ela do que seria, né? E o BDFAN, como diz, é muito respeitado, está sempre lá prestando serviço à sociedade, prestando serviço ao STF, né? Como convidados. Então, ela, olha, por ser um ambiente acadêmico, por ser o IBDFAN, e por você nunca ter sorte no amor, Sol, eu vou. Diga ao povo que vou. Então é isso. Para Ai, mim foi que bom. um presente, assim, né? Hoje a única mulher no Supremo Tribunal Federal. E eu acho que isso é muito representativo. Quando a gente está falando aí de interseccionalidades e tal, olha, você imagina o que ela não vai trazer de visão de mundo para nós, né? Porque ela está num ambiente majoritariamente masculino. E ela é uma referência e uma resistência, né? Então eu fiquei, quando a Sol me falou, quando a Sol me mandou o print, Ana, ela aceitou. A gente eu não dormi. Eu fiquei tão. Falei, meu Deus, eu não acredito, sabe? Porque eu acho que acho que a ministra hoje ela representa essa luta das mulheres, né? De conquistar lugares que ainda são majoritariamente. E a gente se preocupou muito masculinos, quando a né? gente estava escolhendo, né, pensando nos palestrantes, ó, vamos colocar 50% mulher, 50% homem. A gente pensou nessa inclusão também. E lá também a gente amanhã vai ter Libras, tradutor de Libras. Tá? Exatamente. E a gente está sempre pensando nessa inclusão que é a cara do IBDFAN. Né? E há também a igualdade de gênero. Né? Pensando nisso. Pensando em toda a diversidade. Né? Diversidade e inclusão. Né? Tem diferença. Né? Diz que a diversidade é você convidar a moça feia, a moça com algum problema para a festa. Inclusão é você chamar ela para dançar. Eu vi isso. Mas Então, isso... Desculpa, só pode terminar. então é isso. É essa diversidade e inclusão. Isso que é importante. Essa é a nossa proposta. E isso nos remete ao início da nossa conversa, né, do nosso diálogo, que é o IBDFAN, ele ouvir todo mundo, ele dar voz para todo mundo, né? E deixar, e assim, também outra coisa importante, quando vocês estavam falando da vinda da ministra Carmen Lúcia e toda essa procura pelos ingressos, pelos convites para o Congresso, é a credibilidade que hoje o IBDFAN realmente tem. Por quê? Porque o IBDFAN ele está sempre se esforçando para colocar em prática, vamos colocar assim, as teorias, né? Uhum. A finalidade do diálogo é para que isso seja praticado. O IBDFAN está conseguindo fazer isso hoje. E graças a vocês que abraçaram esse projeto com a gente desde da outra gestão, né, da gestão que antecedeu a minha, vocês já estavam juntos. Assim, vocês e mais algumas outras pessoas. E, inclusive, o podcast, né, o Família Cast, é um sonho que vem desde a outra gestão. Então, assim, hoje, para mim, também é um dia que eu me sinto realizada, né, com o presidente, com a minha vice, com vocês dois aqui, presidente de comissão, de estar realizando esse primeiro podcast. Realmente é para a gente uma realização, né? Uma porta, né, de entrada, é um instrumento maior de informação. Né? Hoje a gente está trazendo mais sobre o Congresso, mas a gente vai trazer temas importantes, temas inovadores aqui, e com certeza vão trazer convidados muito especiais também. Então, para mim, é um momento muito especial. E é a cara mesmo, pensando no IBDFAN macro, né, o IBDFAN nacional, todas as temáticas, eu estava fazendo uma breve leitura nesse final de semana, de todas as temáticas dos congressos das seccionais que vão ter esse ano, né? Então, começa com o nosso agora, o nosso é o primeiro. Vai dar peso, né? Porque a galera vai ter uma responsabilidade muito grande para tentar superar o nosso. O próximo é da nossa querida Ana Carolina, lá em Brasília, que fala sobre transformação. Depois a gente vai para Bento Gonçalves, que é o do Dr. Conrado, lá do IBDFAN do Rio Grande do Sul, que também temáticas inovadoras. Depois tem do Tocantins, o primeiro congresso do IBDFAN do Tocantins, que também está trazendo esse tema diferente. E aí, quando for em outubro, 29 de outubro, é o Congresso Nacional, que o tema é multiculturalismo. Então, a gente inicia o ano falando de interseccionalidades e transdisciplinaridade, passando pela transformação, e a gente termina o ano com multiculturalismo. Então, assim, olha o que é o IBDFAN. O IBDFAN é essa chuva de ideias, né? Essa co-construção de conhecimento que é maravilhoso. Então,
como que a gente não apaixona, como que a gente não gosta desse Ainda instituto? falando de congresso, ontem eu estava tendo uma conversa com a Carol, né, intimamente falando, a presidente do BDFan DF, ela parece a Barbie, né? Então a gente fala Carol. Ela me falou que deve divulgar essa semana ainda. Quem se inscreveu no congresso do IBDFan Goiás vai ter um desconto para o congresso Arrasou, do IBDFan DF. Então, Exatamente. se você não fez ainda e vai para Brasília, aguarde. E também já vou antecipar aqui que a Ana circulou pelo Brasil aí, falando dos congressos. Nós vamos ter o congresso do Centro-Oeste. Exatamente, É o em agosto. congresso do Centro-Oeste, na cidade de Goiás, né, que vai ser Mato Grosso do Sul, Goiás, Distrito Federal. Distrito Federal. Vai ser dia 8 e 9 na cidade de Goiás. Também vai ser um super evento. Muita coisa pra gente esperar desse congresso, né? Gente, eu acho que é Muita coisa isso. para esperar do IBDFan. Do IBDFan, que não Eu para. queria mais muito conhecimento pra gente adquirir nesses 2 dias, né? Não Muito. percam. Muito. Eu acho que vai ser uma chuva, né? Eu acho que eu vou sair de lá louquinho na cabeça. Mas essa é a ideia. Essa é a ideia, a gente sai de lá Provocar, né? empolgado. Vamos Provocar. ter provocação, Provocar gente. inquietações. Enquanto a gente está inquieto, a gente busca fazer Sim. diferente. É verdade. Exato. Olha, eu queria muitíssimo agradecer a disponibilidade e a presença de vocês. Foi muito legal ter essa troca. A gente, com certeza, vai estar saindo aqui mais ansioso ainda, né, Kelly, para esse congresso. E só aguardar 48 horas agora, né? Tá lá na Só porta aguardar. mais cedo. Só sobreviver Pontualmente, 48 horas. pontualmente, gente, às 18 horas. Se quiser chegar mais cedo, a partir das 17, já está fazendo o credenciamento. 18 horas, nós vamos já começar com a parte cultural do nosso congresso. Eu queria agradecer também pelo convite de vir na estreia do podcast. Queria agradecer a presença e a disponibilidade de vocês. Queria agradecer mais ainda o carinho com que o IBDFan nos acolhe. E eu tenho certeza que esse congresso ele vai ser um marco. Vai ser um marco. A Sol falou, acontece de 2 em 2 anos, né? Sim. Pois eu tenho certeza que todo mundo vai sair de lá falando assim, cadê o de 2027? E tô muito, muito curiosa por esse congresso. Muito, pode deixar que eu vou estar lá mais cedo, Sol. Eu vou me esforçar. Eu quero chegar no horário. Pra quem não me conhece, sabe que eu tenho esse probleminha, né? Nossa, gente. Mas eu vou estar no horário. Nunca cumpri o horário. Eu vou sair de Mas a casa sua 2 da A tarde. sua vantagem é que você chega atrasado, mas vai embora tarde. Alguém tem que ir embora tarde, né? Então- Eu sou que fecha e bota tudo pra correr. Então, Mas olha, muito obrigado por essa disposição de vocês. Nós estamos extremamente gratos por vocês estarem aqui com a gente hoje. E também gratos por esse congresso que vocês estão entregando. Estou muito ansioso, acho que a Kelly também. E eu queria muito agradecer também ao GD que nos disponibilizou esse espaço para poder estar realizando esse podcast. que é um dos patrocinadores. Que é do um dos congresso. patrocinadores, que inclusive tem desempenhado um papel muito importante e significativo no IBDFan Goiás, na pessoa do nosso querido João Augusto. Tá? Muito obrigado aí pela parceria de sempre. E vocês têm alguém que vocês queiram agradecer em especial? Acho Olha, eu que quero agradecer a todos os patrocinadores. É. Está lá no website. Né? Vai estar também marcado lá. Quem quiser patrocinar ainda dá tempo, nos ligue, nos Quiser procure. Nos ligue, nos procure. E muito obrigada, espero por vocês lá. Muito obrigado, Guilherme, realmente, por fazer acontecer. Kelly, por fazer acontecer. Obrigada, Annalise. Obrigado, presidente. Obrigado, vice. Você tem mais algum apontamento, querida? Não, só agradecer. Estou muito feliz de estar aqui e espero que vocês gostem. Eu tenho Eu certeza. não tenho Do nosso dúvidas. congresso. Quanto a isso, eu não tenho dúvidas. E olha, você que ainda não se inscreveu, dá tempo. Nós estamos aí nos últimos minutos para poder concluir todas as inscrições. Então corre que o evento vai ser fabuloso, tá? Dá tempo sim de se inscrever. Nós estamos nas últimas vagas e eu tenho certeza que vai ser uma grande construção de conhecimento na sua vida e na sua profissão. Então não perca, tá? Olha, muito obrigado mais uma vez a presença de vocês e o Família Cast vai ficando por aqui. Eu espero que a gente volte em breve com novas pessoas palestrando aqui, trazendo conhecimento e troca pra gente. Deixa eu beber, né? E é isso, pessoal. Muitíssimo obrigado. Um beijo. Gostou do episódio? Siga-nos nas redes sociais e envie suas sugestões para os próximos temas. Até mais, IBDermanos!